Bom dia, amados irmãos. Nós queremos trazer para a reflexão, para o estudo, nesta manhã, o tema O preço da nossa salvação. Para isto, vamos abrir as nossas Bíblias na Carta aos Gálatas, no capítulo de número 3, e vamos ler os versículos 13 e 14, que dizem assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Uma das mais gloriosas verdades das Escrituras é a de que a salvação para nós é um ato da graça de Deus em Cristo Jesus. Nós não a merecemos, nós não podemos comprá-la, nada podemos fazer para merecê-la ou para recompensar a Cristo por tê-la obtido para nós. Devemos ter em mente duas porções das Escrituras que tocam neste assunto. A primeira delas está no Salmo 49, versículos 7 a 9, que dizem assim: Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. Esse texto, em síntese, mostra o valor de uma alma e, consequentemente, o preço da redenção ou da salvação de uma única alma. Ninguém pode pagar esse preço. Todos os recursos humanos, todas as riquezas do mundo não seriam suficientes para pagar o resgate a Deus por uma única alma. O segundo texto está em Romanos, capítulo de número 3, o versículo 24, que diz assim: Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nesse texto, duas coisas devem ser salientadas. A primeira, somos justificados gratuitamente. Não há preço pago por nós. É de graça. A segunda coisa a ser salientada, somos justificados pela graça de Cristo, mediante a redenção que há em Cristo. Justificados gratuitamente e por graça, mediante o Senhor Jesus Cristo e a sua obra expiatória. Isto diz respeito a nós. Para nós, a salvação é um ato da graça de Deus em Cristo Jesus, e isto é gratuito. A salvação é um benefício adquirido por Jesus Cristo mediante a sua vida de perfeita obediência e a sua morte expiatória em nosso lugar. Ela teve para Jesus um preço muito alto. E é acerca desse preço, esse alto preço pago por Jesus, que nós queremos trazer para as nossas considerações, para a nossa meditação, para o nosso estudo
com base nas Escrituras. E há 4 coisas que devemos observar acerca deste tópico. O primeiro deles é: a salvação custou para Jesus deixar o céu e esvaziar-se da sua glória. Nós vamos fazer um pequeno passeio pelas Escrituras para observarmos de que maneira a palavra de Deus mostra esse preço pago por Jesus. Primeiro texto que devemos considerar é João capítulo 6, versículo 38. Lá em João capítulo 6, versículo 38, as Escrituras dizem: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E aqui é conveniente destacarmos uma parte desse versículo, uma expressão: eu desci do céu. Essa parte aponta para o fato de que Jesus, para poder adquirir a salvação, a expiação dos nossos pecados, precisou deixar o céu. Mais adiante, em Filipenses, no capítulo 2, versículos 5, 6 e 7, por meio do apóstolo Paulo, o Espírito Santo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Mais uma vez, as Escrituras apontam para o alto preço pago por Jesus. Ele teve que descer do céu, mas ele também teve que esvaziar-se. Esvaziar-se da sua glória, esvaziar-se daquilo que ele possuía como Filho de Deus, assentado à direita do Pai nas regiões celestes. Ele não veio em forma de Deus. Ele não veio manifestando-se como Deus, embora pudesse fazê-lo. Mas ele voluntariamente esvazia-se a si mesmo. Assume a forma de servo. O Criador assume a forma de criatura. O Senhor, o Rei, assume a forma de servo, de súdito, tornando-se em semelhança de homens. Voltando ao Evangelho de João, no capítulo 17, os versículos 4 e 5 trazem a seguinte declaração do Senhor Jesus: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Nesta parte da oração sacerdotal, oração que está registrada no capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus faz algumas afirmações. Primeiro, ele diz que cumpriu a tarefa que lhe fora designada e desta maneira ele glorificou ao Pai na terra. E agora que esta tarefa está concluída, ele pede que o Pai o glorifique juntamente com ele nos céus. Com a mesma glória, aquela glória que ele possuía com Deus antes da fundação do mundo e da qual ele se esvaziou para assumir a forma de servo.
Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Jesus pagou um alto preço pela nossa salvação. O preço de deixar o céu e esvaziar-se da sua glória. Mas há um segundo aspecto deste preço que nos é apresentado nas Escrituras. As Escrituras dizem que Jesus teve que pagar o preço de encarnar-se e viver como homem. Voltando ao texto da carta aos Filipenses, no capítulo 2, particularmente o versículo 7, ali nós lemos: antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e, reconhecido em figura humana, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Observem, o Criador assumindo a forma de criatura. O Deus, Rei e Senhor de todas as coisas, assumindo a forma de servo, de súdito. Jesus teve que encarnar-se, tornar-se homem, como eu, como você, com um corpo de carne e osso, como eu e como você. E o texto ainda diz que quando reconhecido em figura humana, ele humilhou-se, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E aqui convém lembrar de um relato precioso no que nos é dado no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Numa conversa, num diálogo entre Jesus e seus discípulos, o Salvador pergunta aos seus discípulos: o que as pessoas dizem a meu respeito? E as respostas são variadas. Um dos profetas, Elias que ressuscitou e outras coisas. E então o Senhor faz uma nova pergunta aos discípulos e lhes diz: e vocês? O que vocês pensam a meu respeito? E Pedro, assumindo à frente dos discípulos, oferece uma das confissões de fé mais simples e mais extraordinárias. Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é interessante observar, no relato dos evangelhos, que até este momento, Jesus nunca fizera menção da sua morte, da crucificação, do seu sepultamento, da sua ressurreição. Porém, logo após esta confissão feita por Pedro acerca de quem era Jesus, quando reconhecem que Jesus é o Cristo, quando ele é reconhecido em figura humana, ele imediatamente passa a falar da necessidade de ir para Jerusalém, ser preso, julgado, condenado, ser crucificado, morrer, ser sepultado e ressuscitar. Na carta aos Hebreus, lá no capítulo 2, do versículo 10, e depois nos versículos 14 e 15, esta verdade, esta declaração acerca do preço pago pelo nosso Salvador para a nossa salvação, o preço de encarnar-se e viver como homem, é apresentado da seguinte maneira: porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. É evidente que Jesus não precisava ser aperfeiçoado, porque ele já era perfeito, já era santo. Mas as Escrituras afirmam que era necessário
que, para que ele fosse o autor da salvação, para que ele pudesse obter a salvação e concedê-la aos seus eleitos, ele precisava ser aperfeiçoado por meio de sofrimentos, ou seja, ele precisava viver como um ser humano, sujeito a todos os sofrimentos físicos, emocionais, materiais, psicológicos que um ser humano está sujeito. Nos versículos 14 e 15, o texto amplia este conceito dizendo: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes, carne e sangue, ele, Jesus, igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Jesus teve que participar de carne e sangue, da natureza física do ser humano, para que ele pudesse, mediante a sua morte, obter a salvação, a libertação das garras da morte e de Satanás. Ainda na carta aos Hebreus, este aspecto do alto preço pago por Jesus é apresentado no capítulo 4, no versículo 15, onde a Escritura diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Observe, Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Não há um único pecado, não há uma única tentação à qual nós estejamos sujeitos. Não há uma única situação de sofrimento, de aflição, de angústia espiritual que nós possamos enfrentar, que Jesus não tenha enfrentado. Pense em qualquer tentação à qual você possa estar sujeito. O Senhor Jesus foi sujeito a ela. Pense em qualquer situação de angústia, de aflição, de sofrimento, à qual você possa estar sujeito. Por exemplo, esse isolamento social que estamos vivenciando. O Senhor Jesus sofreu isolamento social. Apenas para citar um desses casos, ele ficou 40 dias e 40 noites sozinho no deserto. Sozinho. Ele não estava em casa com sua família. Ele estava sozinho, isolado, em um lugar ermo, no deserto. Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas não pecou. O preço pago por Jesus pela nossa salvação exigiu dele encarnar-se e viver como um ser humano. Um ser como eu e como você. O terceiro aspecto do alto preço pago pelo nosso Salvador para a nossa salvação é que Jesus teve que cumprir de maneira ativa toda a lei de Deus. Um dos textos mais emblemáticos desta verdade encontra-se em Mateus capítulo 5. Os versículos 17 e 18 dizem assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem,
nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Preste atenção. Não pensem que eu vim revogar a lei e os profetas. Ele está se referindo aqui aos 5 primeiros livros da Bíblia, a lei, e aos profetas, uma outra parte do Antigo Testamento. Ele diz, eu não vim revogar, eu vim cumprir. Cada mandamento, cada preceito, cada estatuto, cada ordenança, tudo aquilo que estava escrito na lei e que deve ser cumprido, deve ser obedecido pelo ser humano, Jesus obedeceu de maneira perfeita. Cada profecia apresentada pelos profetas a seu respeito, ele cumpriu cada uma delas. Não revogou, não deixou de lado, não deixou pela metade. Ele cumpriu de maneira ativa, consciente e perfeita a lei e os profetas. Apenas alguns exemplos para mostrarmos como Jesus, de maneira ativa, cumpre a lei e os profetas. Em Mateus, no capítulo 3, no versículo 15, nós lemos, mas Jesus lhes respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Esse texto se refere ao encontro de Jesus com João Batista, no qual Jesus apresenta-se a João Batista para ser batizado. E João Batista, evidentemente, questiona, dizendo, não, sou eu quem preciso ser batizado por ti e não ao contrário. E a resposta de Jesus a João Batista é, deixa por enquanto, porque assim convém cumprir toda a justiça. Ou seja, eu preciso cumprir de maneira consciente e ativa este aspecto que tem sido anunciado nas Escrituras. É conveniente que eu proceda desta maneira. Eu preciso cumprir toda a justiça. Em Lucas, no capítulo 2, no versículo 21, as Escrituras registram, completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. De acordo com a lei judaica, todo menino nascido em Israel deveria ser circuncidado ao 8º dia. E o que nós lemos aqui? Completado 8 dias para ser circuncidado, Jesus foi circuncidado, cumprindo toda a lei. Mais adiante, no mesmo capítulo 2 de Lucas, nos versos 22 a 24, o evangelista registra, passado os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas e 2 pombinhos. Observem o cuidado de Lucas em especificar que cada um destes atos é um cumprimento da lei de Moisés, da lei estabelecida por Deus. Os dias da purificação, tanto de Maria quanto do menino, após o parto. A lei prescreve um período para isto. Eles se apresentam ao Senhor após esse período, conforme a lei de Moisés. Jesus é o filho primogênito e, de acordo com a lei de Moisés, o primogênito deveria ser consagrado ao Senhor e ele é apresentado em consagração
ao Senhor, segundo o que está escrito na referida lei. Em Lucas ainda, no capítulo 2, no versículo 39, nós lemos: cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Cumpridas todas as ordenanças, como haviam sido estabelecidas pelo Senhor na sua lei. E para resumir, porque nós passaríamos muito tempo citando aqui a obediência ativa de Jesus à lei e aos profetas, lá no final do Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 28, nós lemos: depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Para se cumprir a Escritura, tenho sede. Jesus, para ser o autor da nossa salvação, teve que pagar um alto preço, o de cumprir, o de obedecer de maneira ativa e consciente toda a lei de Deus. Em quarto lugar, o preço da nossa salvação para Jesus significou assumir os nossos pecados e sofrer a merecida punição de morte em nosso lugar. Em Isaías, no capítulo 53, os versículos 4 a 6 e depois o versículo 12, descrevem de uma maneira preciosa a maneira como Jesus paga esse alto preço, assumindo os pecados dos eleitos e sofrendo a punição, a merecida punição no lugar deles. Preste atenção ao lermos esse texto nas vezes em que o pronome pessoal da primeira pessoa do plural aparece. Tente contar ou grifar na sua Bíblia. O texto bíblico diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E o versículo 12 complementa dizendo: por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Jesus assumiu os meus pecados, as minhas iniquidades, as minhas enfermidades, as minhas dores. Ele levou sobre si o castigo que me traz a paz, que traz a reconciliação com Deus, estava sobre ele. Ele levou os meus pecados e intercedeu por mim. Jesus pagou um alto preço, assumiu os meus pecados e sofreu a punição de morte em meu lugar.
Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, o versículo 24, ressalta esta mesma verdade, dizendo: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Observem, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, sobre a cruz, os nossos, os meus e os teus pecados. Ele teve que assumir os nossos pecados sobre si, levá-los para o Calvário, sobre o seu corpo. Ainda na primeira carta de Pedro, o capítulo 3, versículo 18, diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Notem, o justo morre pelos injustos, para que eu e você possamos ser conduzidos a Deus. E em Gálatas, no texto que nós lemos inicialmente, este alto preço pago por Jesus é novamente mencionado. Cristo nos resgatou da maldição da lei. De que maneira? Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Percebem, irmãos, o que Cristo fez? O preço pago por Ele. Ele teve que assumir os nossos pecados. Ele teve que assumir a condenação de morte que era nossa. Ele teve que se tornar maldito no nosso lugar. Nós deveríamos estar na cruz. Nós deveríamos morrer ali. Nós deveríamos ser considerados malditos. Mas ele assumiu isso por nós e em nosso lugar. Jesus pagou um alto preço pela nossa salvação. Ele teve que deixar o céu e esvaziar-se da sua glória. Ele teve que encarnar-se e viver como homem. Ele teve que obedecer de maneira perfeita e ativa toda a lei de Deus. Ele teve que assumir os pecados dos eleitos e sofrer a merecida punição de morte no lugar deles. Para mim, para você, a salvação é pela graça, é gratuitamente por sua graça. Mas para Jesus, ela custou a sua própria vida. Ela lhe custou um alto preço. Diante disto, amados, nós devemos perguntar: qual deve ser a nossa atitude? Quando olhamos para o alto preço pago pelo nosso Salvador, para que fôssemos salvos, para que os nossos pecados fossem perdoados. Quando olhamos para isso, que reação, que atitudes devemos ter? Eu quero sugerir 3 atitudes. A primeira, devemos receber a salvação gratuita e graciosa com alegria e gratidão. Devemos receber, porque não há nada que possamos fazer para adquiri-la, para merecê-la. Ela nos é dada como um presente, como uma dádiva de Deus. E nós devemos simplesmente estender os braços, abrir as mãos e receber o presente da salvação em Cristo Jesus. A segunda atitude, não devemos fazer pouco caso dela, ou tratá-la como uma coisa barata, sem valor.
não é raro encontrarmos irmãos em Cristo, e às vezes nós mesmos, não dando a redenção em Cristo Jesus, não dando à obra expiatória de Cristo Jesus o valor que ela tem. Fazemos isso quando nos tornamos relapsos na vida cristã, quando não nos importamos em pecar e dizendo, bem, depois eu vou lá, peço perdão e está tudo bem. Nós não podemos fazer pouco caso deste alto preço pago pelo nosso Salvador. Ao contrário, isto deve estimular-nos à santificação, à purificação, à consagração, a fugirmos do pecado e de todas as formas de que ele possa se manifestar. Terceiro, devemos valorizar a obra expiatória de Cristo, feita a alto preço. E fazemos isto vivendo de modo digno desse tão grande privilégio, tendo uma vida condizente com esse privilégio que é ser salvo em Cristo Jesus. Uma vida de santidade, uma vida de piedade, uma vida de pureza, uma vida de consagração, de obediência a Deus. Uma vida que é digna desse alto preço pago pela nossa salvação. Consideremos estas coisas, oremos a esse respeito. Que o Senhor graciosamente continue manifestando a sua graça salvadora e santificadora a nós e que por nosso intermédio Ele possa manifestá-la a outras pessoas, àqueles que nos cercam. Um bom dia a todos.